Amados, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Josué. Nós temos visto nessa campanha Destemidos o Senhor falar tanto sobre pessoas que talvez para eles mesmos fossem incapazes. Talvez para eles mesmos eles se sentissem fracos, despreparados. Mas todos eles tiveram num momento de encontro com o Senhor, o seu bom ânimo mudado. A partir do momento que eles começaram a confiar no Senhor e entenderam que quando confiam em Deus, Ele é o Deus fiel e que cumpre, se tornaram pessoas extremamente corajosas, extremamente valentes, extremamente destemidas. E o Senhor nos falou nessa campanha já sobre Débora, sobre Josué, sobre Gideão. E nessa semana, enquanto eu falava com o Senhor a respeito desse culto, o Senhor me levou até uma mulher. E é sobre essa mulher que eu quero falar com você nessa noite. Uma mulher que você conhece, talvez você conheça a história dela por um aspecto. Mas nessa noite o Senhor quer falar conosco sobre a vida dela de uma outra forma, sobre um outro aspecto, que eu penso que vai falar muito com a sua vida. Porque talvez, querido, você tenha entrado aqui nessa noite com o seu espírito abatido, se sentindo a menor pessoa do mundo, se sentindo distante de Deus, se sentindo cansado, talvez com a sua confiança no Senhor abalada, talvez achando que não há mais o que fazer. Pois eu quero dar para você nessa noite, falando aquilo que o Espírito Santo de Deus me disse, sobre a vida de uma pessoa, que essa sim, tinha motivos para se sentir tudo isso. Mas quando ela conheceu e reconheceu o poderio e autoridade que havia sobre o Deus de Israel, o Senhor a reconheceu e mudou o destino dela. E eu penso que o Senhor vai mudar o seu destino nessa noite. Se você entrou aqui abatida, cansada, com o seu espírito desfalecido, o Senhor vai mudar o seu destino nessa noite, eu creio, em nome de Jesus Cristo. Você crê, Filadélfia? Você crê, Filadélfia? Aleluias. Livro de Josué, eu quero ler com você o capítulo 2. São 24 versículos, eu quero ler o capítulo inteiro com você. Josué capítulo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus, através do livro de Josué, no capítulo 2. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente a Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. O rei mandou avisar. Não foi qualquer pessoa, foi o rei. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez o alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelos caminhos que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Prestem atenção nesse trecho. Sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. Olha o medo aqui de novo. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados
por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês todos perderam a coragem. Todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, ela não está dizendo o meu Deus, ela está dizendo o seu Deus. É Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs. Ela não disse a minha, ela disse a deles. E de tudo que lhes pertence, livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der essa terra. Há uma promessa aqui. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte das muralhas da cidade. Prestem atenção, a casa onde ela morava fazia parte das muralhas da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. E os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Aquele que sai debaixo da proteção é responsável por si só. Só um minuto. E nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha, e ali ficaram 3 dias, até que seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho, e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Um texto um pouco longo, mas o Senhor me ministrou muito através dele. E é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. Coloque a sua mão sobre essa palavra do Senhor e nós vamos orar para que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê discernimento de espírito para entender aquilo que o Espírito de Deus quer falar conosco nessa noite. Pai amado, Pai querido, Tu és o Senhor desta igreja, Deus. Tu és o mesmo Deus que estava com o povo de Israel naquele dia. Tu és o mesmo Deus que está com o povo desta igreja nesta noite. Por isso nós colocamos nas Tuas mãos esta noite, Pai. Nós sabemos que Tu já estás aqui, que o Teu Espírito Santo já está agindo, que o Teu Espírito Santo já está falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração possa ser mudado nessa noite. Senhor, que todo o nosso medo, que todo o nosso temor caia por terra, e que a Tua ousadia e a Tua coragem prevaleça no nosso espírito. Dê-nos, Senhor, um espírito destemido nessa noite. Senhor, muda o nosso ânimo, tira de nós o abatimento, o cansaço mental, o cansaço físico, o cansaço espiritual. Ah, Senhor, muda em nós aquilo, Senhor, que não tem Te agradado, Pai. E fala com a Tua igreja a respeito desta palavra nessa noite. Que nós possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos, com os nossos olhos abertos, com a nossa boca aberta a Te ouvir, ao Teu falar, a sentir a Tua presença, a falar aquilo que o Teu Espírito Santo deseja. Que todo o nosso eu caia por terra, que todo humano caia por terra, e que o Teu Espírito Santo prevaleça. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.
Aleluia. Eu queria falar com você nessa noite sobre essa mulher, sobre Raabe. Quando nós mencionamos o nome de Raabe, automaticamente nós nos lembramos da prostituta, da mulher que foi curada, da mulher que foi transformada. Mas nessa noite especificamente eu quero falar com você sobre a ousadia dessa mulher, sobre a mudança de âmbito, sobre a mudança de espírito dessa mulher. Porque, amados, falar sobre Raabe é falar sobre o agir de Deus na vida daqueles que se sentem pequenos, menores, incapazes. Foi por isso que eu disse agora há pouco, se você chegou aqui nessa noite com o teu espírito abatido, se sentindo o menor dos seres humanos, sem conseguir ouvir ao Senhor, sem conseguir falar com o Senhor, sem conseguir uma resposta para esse abatimento que está sobre a sua vida, eu quero dar como exemplo para a sua vida hoje a vida dessa mulher. Raabe, ela é mencionada como o quê? Como uma meretriz, como uma prostituta. Talvez a condição dela o colocasse como uma pessoa mais excluída da sociedade dela. Porque nenhuma pessoa de respeito, de bom nome, gostaria de ser visto junto com ela. Uma mulher traumatizada, machucada, abusada, judiada, envergonhada, carregando traumas sobre a sua vida, carregando maldições sobre a sua vida, carregando um peso espiritual terrível, que tinha todos os motivos do mundo para se acovardar, para se sentir abatida. Essa mulher teve uma mudança de posição na vida dela. Então eu quero trazer como exemplo para a sua vida hoje a vida dessa mulher. Porque, querido, Deus não espera que nós nos tornemos aptos, prontos, puros, transformados para nos usar segundo o seu propósito. Deus não espera que você esteja maduro na fé, totalmente 100% cheio dele, para que ele te use. O Senhor quer usar você como você está agora, da maneira como você está agora, do jeito que você está agora. É assim que o Senhor quer te usar, e ele vai te usar em nome de Jesus. Não depende, querido, da sua situação, não depende da sua condição, não depende da quantidade de fé que você tem, não depende de onde você está. O Senhor vai te usar agora, do jeito que Ele pretende te usar. Porque foi assim com a vida de Raabe. Deus tinha um plano para a vida dela, embora ela não o conhecesse. Porque ela diz, o seu Deus fez isso, o seu Deus fez aquilo. Ela não diz o meu Deus, ela diz o seu Deus. Mas acontece que dentro de Raabe havia algo que já estava começando a ser mudado. E ela descobriu dentro de si uma voz que dizia para ela, apenas confie, apenas creia, não desista, eu conheço a tua condição e eu vou mudar a tua situação. Embora ela ainda não soubesse o que era, ela descobriu dentro de si algo que estava transformando ela de dentro para fora. E eu desafio você a esta noite a olhar para dentro de si e descobrir isso dentro de você. A encontrar isso dentro de você. Porque, querido, não há justificativa para o seu espírito abatido. Porque o espírito de vida do Senhor habita dentro de você. O espírito da ousadia de Deus, ele habita dentro de você. E assim como naquele momento em que os espias entraram na casa dela, algo dentro dela já estava mudando a condição dela. Quando você entrou aqui nessa noite, algo já começou a mudar dentro de você. Por isso tenha bom ânimo. Não se abata. Se você se sente inferior nessa noite, olha o exemplo dessa mulher. Os espias não entraram na casa dela à toa. Porque ela foi a única que os recebeu, porque nenhuma outra casa os receberia. Ali já houve uma mudança dentro dela. Ali já houve algo acontecendo dentro dela. Mas todas as condições dela, tudo aquilo que havia sobre a vida dela, não foi capaz de mudar aquilo que o Senhor tinha sobre a vida dela. Não foi capaz de mudar o plano de Deus sobre a vida daquela mulher. A vergonha, o medo, a acusação, os dedos apontados, tudo aquilo que trazia um abatimento de espírito, uma covardia, um medo para a vida daquela mulher, não foi capaz de mudar o propósito do Senhor que havia sobre a vida daquela mulher. Assim como nada, querido, é capaz de mudar os planos de Deus para a sua vida. Nem mesmo você é capaz de mudar os planos de Deus para a sua vida. Nada é capaz de mudar os planos de Deus para a sua vida.
E essa atitude de coragem e de fé de Raabe em receber os espias e em esconder os espias trouxe riscos terríveis para a vida dela. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda a situação dessa mulher. Uma meretriz, já não era bem vista. Aí acolhe 2 espias de um exército que está vindo para destruir, para passar todos a fio de espada. Israel não estava indo lá para fazer amizade com Jericó. Ele estava indo lá para destruir a cidade. Para passar todos a fio de espada. E ela recolheu esses 2 homens. Então imagino que isso trouxe ainda mais sobre a vida desta mulher. Não bastasse isso, o rei descobre, e manda avisar ela, diretamente a ela. Põe esses 2 para fora, porque eles são espias, querem vir à nossa cidade. E o que ela faz? Ela disse, eles já foram embora. Ah, mas quer dizer então que eu posso mentir? A palavra de Deus diz que nós somos livres do peso do tempo da ignorância. A partir do momento que nós conhecemos a Deus, as coisas mudam. E naquele momento ela ainda não conhecia a Deus, o Deus de Israel. Por isso ela disse, eles foram embora, eles não estão aqui. E os escondeu no terraço. Agora você imagina se por um momento esse rei descobre que ela mentiu. Se esse rei descobre que ela estava acoitando esses 2 homens dentro da casa dela. O que aconteceria com essa mulher? O que aconteceria com ela? Por que eu estou te dizendo isso? Para que você veja o tamanho da ousadia e da coragem, da atitude de fé que essa mulher teve. Dessa mudança de ânimo que essa mulher teve. Porque o espírito dela estava batido, mas quando aqueles homens entraram e ela os escondeu, algo já tinha mudado o caráter dela. Porque quando você ouve aquilo que ela ouviu dentro dela, quando você descobre essa voz que diz para você, confia no Senhor, crê nele, você descobre a força que há nele, você descobre a coragem que há nele, você descobre a mudança de caráter que há nele, tudo dentro de você. Quando você ouve essa voz que diz para você, dentro de você, confia em mim, você descobre fé, coragem, ousadia, tudo dentro de você, está aí o tempo todo. Não importa a circunstância, não importa o que te rodeia, não importa a acusação que está sobre a sua vida, não importa o medo sobre a sua vida. Aquilo que está dentro de você prevalece. Foi assim na vida dessa mulher naquele momento. Nós temos visto aqui vários exemplos de coragem e fé, como eu disse, de pessoas pequenas. Gideão diz, a minha família é a menor de todas, mas o Senhor o usou, como nós vimos aqui quinta-feira passada. Débora era uma mulher, juíza, mas era uma mulher, que quando foi para a batalha, ela disse, se você não for, eu vou, porque ela sabia aquela voz dentro dela dizendo, confia em mim. Ela foi. Josué sabia dentro dele que não havia capacidade nenhuma de liderar o povo de Israel, mas ele disse, se o Senhor for à minha frente, eu vou contigo, porque ele ouviu a voz dentro dele. Para todos eles o Senhor disse, não te mandei eu, então vá. E para Raabe foi a mesma coisa. Eu penso que o Senhor disse dentro dela, não estou te mandando eu esconder essas pessoas, então esconde porque eu estou mandando. E ela confiou em algo que ela não conhecia. Isso é fé, isso é coragem, isso é ousadia em crer num Deus que é capaz de todas as coisas. Como ela mesma disse, eu sei que o teu Deus é Deus no céu e na terra. E é nesse aspecto que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco nessa noite, querido. Sobre essa coragem dessa mulher, sobre essa mudança de ânimo dessa mulher. Porque ela não se intimidou, querido. Ela não teve medo. Ela não teve medo quando os espias entraram na casa dela. Ela não teve medo quando os guardas foram lá. Ela não teve medo quando o rei mandou avisar. Ela não teve medo quando ela escondeu eles. Ela não temeu. Mas ela não era uma mulher mal vista, mal falada, acusada, o espírito cansado, abatido, que tudo isso trazia sobre a vida dela. Era. Mas por que ela não temeu? Por que ela não temeu? Porque naquele momento ela conheceu o Deus de Israel. Naquele momento ela conheceu o Deus que está nas nossas vidas. Oh, digno. Ela não pediu, me livrem da morte. Ela não pediu, me protejam em nome do Senhor, Deus me proteja. Ela não disse isso. Ela disse, proteja a casa do meu pai, proteja a minha mãe,
proteja os meus irmãos, proteja as minhas irmãs, proteja aquilo que eles conseguiram. Ela não olhou para ela, querido. Porque naquele momento em que ela disse isso, a ousadia dela era tanta que ela sabia que o Deus de Israel é Senhor de todas as coisas e que ela não precisava pedir para ela, porque o posicionamento dela era verdadeiro, a atitude de fé dela era verdadeira. Algo havia mudado verdadeiramente dentro dela, essa coragem dentro dela era verdadeira e ela sabia que Deus não a abandonaria. E isso está dentro de você hoje, querido. Essa coragem, essa ousadia está dentro de você, então não se abata. Você não precisa pedir para você, porque o Senhor está cuidando das tuas coisas neste exato momento. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que você está procurando, Ele sabe o que você está buscando, Ele sabe o que você vai precisar amanhã. Então descansa o teu coração. Não deixa o seu espírito abater pelas circunstâncias, pelas coisas que acontecem ao teu redor. Ela não se abateu com o medo do rei. Ela não se abateu com a sentença de morte que poderia vir sobre a vida dela. Ela não se abateu sobre qualquer coisa que viria sobre a vida dela, porque ela preferiu confiar no Deus que ela tinha acabado de conhecer, mas que há muito tempo já falava dentro dela. Confia em mim. Ela já tinha um coração quebrantado. E o Senhor não resiste a um coração quebrantado, querido. Ela foi destemida ao amarrar aquela fita vermelha na janela da casa dela. Uma bandeira tremulando na janela da casa dela, dizendo: aqui morava uma mulher sofrida, aqui morava um espírito abatido. Mas hoje isso aqui significa uma mudança de espírito, porque hoje há um espírito destemido nesta casa. Hoje nesta casa há uma vida que conhece o Deus. Hoje nesta casa há uma vida que sabe quem é o Deus de Israel. E eu amarro essa fita vermelha aqui, para que todos saibam que o Senhor Deus de Israel é o Deus da minha vida e que Ele vai cuidar de mim. Ela mostrou para toda Jericó quem ela cria e em quem ela cria. Ela amarrou aquela fita vermelha como uma bandeira, para dizer: nesta casa ninguém toca. Porque eu guardei os espias? Não. Porque o Deus de Israel garante a minha segurança. Porque o Deus de Israel garante a tua segurança. Aquela fita significava uma mudança de estado de espírito, do abatido para o destemido, do conformismo para o bom ânimo. Aquela fita significava um posicionamento no Senhor, de um ato de coragem, de um ato de fé. Porque não tem como você ser ousado se você não tiver fé. Não tem como você ser corajoso se você não tiver fé. Ou você vai confiar em você, ou você vai confiar na força do seu braço. Se você confia no Senhor, se você tem fé nele, você pode ser uma pessoa destemida. A mudança de ânimo, ela só vem a partir do momento que você crê. A partir do momento que você olha para o Deus de Israel e diz: Senhor, eu sei quem é o Senhor. E no Senhor eu posso todas as coisas, porque o Senhor me fortalece. É o Senhor quem me capacita. Quando nós olhamos para nós e reconhecemos que em nós não há nada, absolutamente nada, mas que no Senhor nos é possível todas as coisas, aí nosso ânimo muda. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu ânimo só vai mudar quando você reconhecer que sem Deus você não é nada. Aleluia. Deus bom. Aleluia. E é interessante a cor dessa fita, né? Quando você pensa, uma fita vermelha, uma fita escarlate, nos faz lembrar do sangue sobre os umbrais que levou o povo de Israel do espírito de morte. Nos faz lembrar do sangue de Cristo que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, que nos traz a salvação.
Ela poderia ter amarrado uma fita azul, uma fita verde, mas foi vermelha com um propósito, querido. Estava dizendo, o sangue do Cordeiro está cobrindo este lugar. Está dizendo, aqui onde está o sangue do Cordeiro, ninguém toca. Aqui nesta casa houve uma mudança de destino. Porque aquela mulher que estava condenada e fadada à morte, naquele momento o Senhor mudou o destino dela. E é assim conosco. Nós reconhecemos quem é o nosso Deus. Por isso eu digo para você, querido, é tempo, varão valoroso. Pastor Nelson, varão valoroso, como o Senhor disse quinta-feira. É tempo, mulher virtuosa. É tempo de você se levantar. É tempo de você saber quem você é no Senhor e tomar uma atitude. É tempo de você se posicionar e dizer, não, essa fita vermelha, esse sangue está sobre a minha vida e em mim ninguém toca. É tempo de você descobrir isso dentro de você. É tempo de você olhar para dentro de você e descobrir essa voz que diz, confia em mim, porque ninguém vai tocar em você, e ninguém vai tocar na sua casa, e ninguém vai tocar nos seus, e ninguém vai tocar nos teus bens, porque eu, o Senhor de Israel, digo, te guardarei, te protegerei, enquanto você estiver debaixo da minha mão poderosa. Confia nisso, querido. Confia nisso. Essa é uma verdade para a minha vida e para a sua vida. Confiar no Senhor, o nosso Deus. Esse é o nosso propósito. Porque se nós não confiarmos nele, não adiantaria de nada. É tempo de nós olharmos para a cruz e exercermos a nossa fé. É tempo de olhar para o Senhor e exercer a nossa fé. Essa fé que traz uma mudança de ânimo. Do abatido para o destemido. Do temeroso para o corajoso. Do cansado para o cheio de vida. Você está cheio de vida, Filadélfia. Você só precisa descobrir isso. Você só precisa olhar para você e entender que não importa as circunstâncias do que te rodeiam. Há um Deus que guarda a tua vida. A história de Raabe talvez seja a minha história, talvez seja a tua história. Vidas feridas, machucadas, traumatizadas, com medo, mas que um dia decidiram confiar num Deus que não conheciam. E a partir desse dia tudo mudou. Tudo se fez novo. Eu acho lindo dizer que nosso Deus é um Deus de novidade de vida. Não é de novidade material. Deus não se revela em bens materiais, querido. Deus se revela numa mudança de ânimo. Num dia que você desperta e fala, hoje será um dia abençoado. Num dia que você acorda de manhã cedo, olha para as suas dificuldades e fala, ei, estou indo. Dificuldade, você não é nada, vou passar por cima de você. É um dia que você olha para todas as situações que te cercam e diz, vocês não são nada. Mas eu não tenho como resolver, mas o Deus que anda comigo tem. E se Ele diz que me segura pela mão direita, por que eu vou ter medo? Deus te tira de situações que você mesmo entra, querido. Raabe não nasceu meretriz. Ela se tornou. Por quê? O Espírito de Deus sabe. Não seria capaz de dizer porque eu estaria julgando ela. Mas Deus tirou ela de algo que ela mesma se tornou. E mudou a situação dela. E se mudou a vida dela, por que não pode mudar a sua? Por que não pode mudar a minha? A história de Raabe, ela é citada até hoje em várias situações. Muitas ministrações de cura, de mudança, de vida. Mas nesta noite o Senhor está nos ministrando sobre a vida dela pela atitude de coragem dela. Porque quando ela decidiu proteger os espias, já havia dentro dela um ânimo novo, uma novidade de vida acontecendo, que fez com que ela dissesse basta para as circunstâncias. Eu quero convidar você a dizer basta nessa noite. Eu quero convidar você a repetir, a olhar para as suas circunstâncias agora.
a olhar para aquilo que tem te causado medo. Eu quero convidar você a olhar para tudo aquilo que te aperta nesta noite. E que você possa dizer basta para tudo isso. Repita comigo, basta. 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 Chega de viver do modo como eu estou vivendo. Porque hoje eu declaro, não viverei mais da mesma forma. Diga basta para as circunstâncias. Porque há um Deus cuidando da minha vida. E em mim, ninguém toca. Aleluias. 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 Quando nós confiamos no Senhor, no agir dEle, do modo como Ele trabalha, as tribulações elas não vão embora. Mas o medo de enfrentá-las vai embora. Porque você descobre que você não está mais sozinho. E isso é o que? Coragem. Você sabe o que é coragem? Coragem é fé em ação. Quando você exerce a sua fé, você demonstra coragem. Porque nada te abala, querido. Nada te abala quando você exerce a sua fé no Senhor. No Senhor. Deus quer usar você como você chegou nessa noite. Não importa onde você esteja, a circunstância, o modo como você está ou o que você tem. A situação que você está hoje, Deus quer te usar. E se você crê nele, Ele vai te usar da forma como você está. Ele não vai esperar você ser 100% fé. Porque é na fraqueza que Ele se resplandece. Tem de bom ânimo, Filadélfia. Tem de bom ânimo. Seja destemida em todas as circunstâncias. Não seja destemida somente aqui, mas seja destemida no seu dia a dia. No seu trabalho. Raabe foi um exemplo de fé em ação. Fé em ação quer dizer coragem. Deus não rejeitou Raabe por ser prostituta. Ele viu a sua fé, ele viu a sua perseverança, ele viu a sua coragem e a recompensou pela atitude dela. Pela ousadia dela. Eu anotei algo aqui que o Espírito Santo de Deus me disse e eu quero ler para você. Este é o tempo dos destemidos se levantarem e lutarem contra aquilo que os abala, contra aquilo que vem para os atingir e roubar-lhes a fé. Este é o tempo dos destemidos vestirem a sua armadura, se armarem de espada e escudo, fé e palavra, coragem e ousadia, e combaterem as circunstâncias que os rodeiam. Este é o tempo de mudança de ânimos, de viver uma novidade de vida. Não se deixe desmoronar junto com as muralhas que estão ao teu redor. Porque ainda que você habite sobre as muralhas, você e a sua casa não será atingida. Ainda que você habite sobre as muralhas, você e a sua casa não será atingida. Porque Deus é um Deus de aliança, de promessa, Ele é um Deus poderoso. Não é vergonha, querido, admitir diante do Senhor a nossa fraqueza. Não é vergonha. Raabe admitiu a sua fraqueza quando disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor caiu sobre nós. Mas ela foi extremamente corajosa em admitir que Ele é Senhor de tudo e de todos, no céu, na terra e embaixo da terra, e que nada escapa à sua vontade. E que embora fosse o plano de Deus destruir toda a Jericó, ela sabia que o Senhor a protegeria. Ela está dizendo: eu não posso mudar os planos de Deus, mas eu posso mudar a minha atitude e ser salva e guardada por Ele. Eu não posso mudar os planos de Deus para esta cidade, para esta situação, para estas circunstâncias, mas eu posso mudar o meu destino, crendo nele, que Ele é Deus para mudar a minha história. Deus é o Deus que te fortifica, querido. Eu não vou pedir para você fazer comparação nenhuma. Mas quando Deus me falou dessa mulher, eu vi nela todos os motivos para ser
para uma pessoa ter medo? Um rei que vai até ela e ordena, soldados que vão na casa dela, inimigos que entram e ela dá guarita. Todas as situações possíveis, talvez para a mulher mais excluída da sociedade. Mas ainda assim, isso não foi capaz de mudar aquilo que o Senhor já dizia dentro do coração dela. Confia em mim. Confia em mim. Confia em mim. Aqueles que entraram aqui abatidos sairão daqui destemidos. Aqueles que entraram aqui nesta noite abatidos sairão daqui destemidos. Repita comigo: aqueles que entraram aqui abatidos sairão destemidos. Aleluias. Glória a Deus por isso. Porque o Senhor já está mudando dentro de você esse espírito abatido. O Senhor já está dando coragem e ousadia para a sua vida. E na atitude de ousadia e coragem dessa mulher, o Senhor a recompensou. O Senhor a recompensou, querido. Raabe até hoje é lembrada. Ela é citada em Josué, Salmos, Mateus, Hebreus e Tiago, como exemplo de fé, coração quebrantado e de pessoa correta. Uma meretriz. Ela é lembrada até hoje dessa maneira. Ela está na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. O nome dela está lá. Como uma mulher corajosa, que não temeu. Ela foi salva. Ela teve os seus pecados perdoados. Se casou com um israelita chamado Salmão. Deste casamento tiveram um filho chamado Boaz. Aquele que casou com uma certa Ruth. Que algumas gerações depois gerou um homem chamado Davi. Que algumas gerações depois gerou um homem chamado José. Que se casou com uma certa Maria. Que deu à luz a um certo filho chamado Jesus. Quer recompensa maior do que essa, do que uma atitude de coragem de uma pessoa? A prostituta, que era exemplo de vergonha, se tornou uma mulher honrada na linhagem de Jesus Cristo. Graças a uma mudança de ânimo, a uma atitude de coragem. Uma atitude de coragem que permitiu vir ao mundo o nosso Salvador. Uma mudança de ânimo que mudou toda a nossa história, a minha história, a sua história. E eu encerro aqui dizendo algo para você. Se a atitude de coragem de Raabe, uma meretriz, tornou tudo isto possível, o que a sua atitude de coragem, de mudança de ânimo, não poderá fazer? É tempo dos destemidos se levantarem.